A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Vamos aprender com Dom Henrique Soares da Costa, saudoso bispo da Diocese de Palmares, Pernambuco, o significado da Páscoa de Jesus. Meu querido irmão, eu já gravei um primeiro vídeo explicando de modo geral o sentido da Páscoa. Agora eu gostaria de fixar-me na Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus. Veja, nosso Senhor Jesus Cristo, lembrem, fez-se homem, assumiu a condição de servo. Sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Então, essa é a situação na qual Jesus se encontrava neste mundo, pobre. Pobre porque veio viver a nossa condição de servo. Pobre porque, sendo Deus pleno e infinito, se tornou finito, com corpo humano e alma humana. Pobre porque viveu no meio de um povo de coração duro. Viveu com discípulos lentos. Foi tentado. Tentado em que sentido? O medo da morte. Tentado a desanimar. Veja, Jesus foi, durante toda a sua vida, aquele que peregrinou buscando a vontade do Pai. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, está dito que ele, apesar de ser o filho, aprendeu a obedecer no sofrimento. Pobre porque foi crescendo em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Pobre porque, tomando sobre si as nossas dores, ele experimentou as angústias humanas, as misérias humanas, apesar de ele pessoalmente não ter pecado, ser impecável na sua natureza humana santíssima. Então, toda essa pobreza humana, Jesus, nosso Senhor, toma sobre si, até a morte e morte na cruz. Na sexta-feira santa, naquela cruz, Jesus sai desse mundo. Jesus é pregado na cruz, mas Jesus não desce da cruz. O que é tirado da cruz não é mais Jesus, é o cadáver de Jesus. Uma coisa é uma pessoa, outra, o cadáver da pessoa. Naquele momento, às 3 da tarde, Jesus sai desse mundo e entra na morte. Vejam que coisa. Isso por fidelidade ao Pai. Isto por amor a mim, a você, por amor a nós. Fez-se obediente ao Pai até a morte e morte na cruz. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Infinem dilexit, amou até o extremo. Então Jesus, naquela sexta-feira santa, às 3 da tarde, sai deste mundo e entra na morte. Veja, seu corpo humano está nos braços de Maria e depois no túmulo. Sua alma humana, olhe que mistério, Jesus tinha uma alma humana, tá certo? Houve uma heresia que negou isso, o apolinarismo, uma heresia ensinada por um bispo, o bispo Apolinário de Laodiceia, na Ásia Menor. Pois bem, Jesus tem corpo humano e Jesus tem alma humana. O que é a morte? A separação de corpo e alma. O corpo de Jesus está no túmulo, vai apodrecer se deixá-lo lá. A alma de Jesus se encontra naquele estado misterioso chamado Sheol, ou Mansão dos Mortos, que o Novo Testamento, tentando traduzir, chama de Hades, porque os gregos conheciam essa ideia de Hades. Ou seja, um estado de afastamento
de Deus, um estado vegetativo, digamos assim, de uma dormência. Então, é assim que Jesus se encontra. Jesus desce até o mais baixo que o homem pode descer. Veja, para ir buscar a ovelha perdida. Jesus passa o sábado nessa situação. Que mistério tão grande. Mas na madrugada do terceiro dia, o Pai derrama o Espírito sobre o seu Filho, sobre a humanidade do seu Filho, sobre o corpo humano do seu Filho e sobre a alma humana do seu Filho. E o espiritua, deixa eu dizer assim, tá certo? O enche de Espírito Santo, dá uma vida divina à natureza humana de Jesus. Atenção! Veja, o Pai derramando o Espírito em plenitude sobre o Filho, sobre a humanidade do Filho, corpo e alma humanos do Filho, o espiritua, o diviniza, o glorifica, lhe injeta vida divina. E assim o Filho sai da morte e entra na plenitude do Pai. Eis a Páscoa. Eis a Páscoa de Cristo. Ele passa deste mundo, desta vida, da condição de servo. Jesus teria de morrer de qualquer jeito, porque se fez mortal, assumiu uma condição mortal, estava envelhecendo. Se não morresse na cruz, morreria de doença, morreria de idade. Veja, pois bem, Jesus na cruz sai deste mundo, entra na morte. Veja, Jesus assume tudo nosso. Até a tragédia mais trágica, a morte. Com tudo que tem de dor, de ameaça. Jesus não morreu como um artista. Jesus morreu sofrendo. Jesus teve medo da morte, porque a morte machuca. Se você já experimentou a morte na sua família, se você já experimentou a morte de um amigo, se você já esteve em situação de perigo de morte, você sabe que a morte machuca. A morte dos outros nos machuca, a nossa morte nos amedronta. Jesus diz: Pai, se esse cálice puder passar sem que eu beba. Veja, a carta aos Hebreus diz que o Filho pediu ao Pai a vida toda, com grande clamor e lágrimas, que o salvasse da morte. Jesus assumiu a nossa morte. Jesus morreu como você, para que você não morra só. Na hora de morrer, você, eu, nós poderemos dizer: Senhor, Tu sabes o que é isso. Eu entro na morte contigo. E contigo, Senhor, eu haverei de atravessar a morte. Ainda que eu passe pelo vale da morte, eu não temerei. Tu estás comigo. O teu bastão, o teu cajado me dão a segurança. Então Jesus passa o sábado nessa experiência tremenda de morte. Às vezes quando a gente diz assim, Jesus morreu, a gente pensa só naquele momento. Aquela sexta-feira, 7 de abril, em Jerusalém, no Monte Calvário, às 3 horas da tarde. Jesus morreu. Não! Dizer Jesus morreu quer dizer Jesus entrou na morte. Jesus foi engolido pelo nada da morte. Jesus foi ameaçado de se aniquilar totalmente. Jesus passa o sábado todo na morte. E na madrugada do terceiro dia, o Pai, no Espírito, arranca o Filho da morte. E o Filho entra na glória do Pai. Entra na plenitude do Pai. Vocês podem ver essa entrada no Apocalipse. Depois que João descreve: eu vi um trono, alguém sentado, eu vi os 7 espíritos, um ancião foi apresentado um livro, selado, lacrado por dentro e por fora. Quem é digno de ler esse livro? Ninguém. Eu chorava muito porque ninguém tinha sido digno. E eu vi então um cordeiro. Veja, é Cristo, de pé como que imolado. É Cristo, imolado e ressuscitado. É Cristo chegando agora da morte, saindo agora da morte, entrando na glória do Pai. E recebe o livro da história humana, da sua história, da vida do mundo. Veja, ele venceu. Mas não é só isso, ele nos abriu um caminho. Esse mar da morte, Jesus é o primeiro a atravessar. Você pode dizer: e Lázaro? E a filha de Jairo? E o filho da viúva de Naim? E aquele lá que Elias ressuscitou? Esses estavam na morte e voltaram para esta vida. E depois morreram de outra coisa, depois de algum tempo. Mas Jesus não volta a esta vida. Jesus atravessa para sempre o mar da morte e o abre. Veja, o abre. Jesus entra agora onde a morte foi vencida. A liturgia diz: imolado já não morre.
morto vive eternamente. Essa é a Páscoa de Cristo. Veja, e o cristão que crê em Jesus e que se une a Ele entrando na água do batismo, o batismo simboliza a morte, a água simboliza a morte, o cristão vencerá a morte. Se de perto ou longe alguém souber, a promessa é para quem quiser. Se a vida Ele prometeu, certamente Ele cumprirá. Essa força que jorrando vem, só em Cristo todo mundo tem. Esteja onde estiver, a promessa é pra quem quiser. Entregar na cruz. E a morte venceu. Quem ao mundo trouxe a luz? Só Jesus. Vem louvar a Deus, vem louvar como eu, vem louvar aquele que venceu. Vem louvar a Deus, vem louvar como eu, vem louvar aquele que venceu. Vem louvar a Deus. Que ficar parado e deixar a graça passar. Se o Deus ressuscitado, a vida nova hoje te dá. Tira o pé do chão. Vem louvar a Deus, vem louvar como eu, vem louvar aquele que venceu. Vem louvar a Deus, vem louvar como eu, vem louvar aquele que venceu. Vem louvar a Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na quinta-feira da oitava da Páscoa e o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho dos discípulos de Emaús. Os discípulos, eles voltam para Jerusalém e ali encontram os 11 discípulos que recebem a notícia. O início do Evangelho, no entanto, é especialmente significativo para uma quinta-feira, a quinta-feira da oitava da Páscoa, onde nós temos que nos recordar, claro, da presença do ressuscitado na Eucaristia. O Evangelho inicia assim: naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ontem, nós meditamos sobre a presença de Jesus nas Sagradas Escrituras, quando meditamos as Escrituras no caminho. Hoje gostaríamos de focalizar essa presença de Cristo na Eucaristia, no partir do pão, ou seja, na celebração da Santa Missa. Porque em todas as missas nós temos ali a presença real do ressuscitado. Claro, a consagração em si, a consagração do pão e do vinho, é a renovação do sacrifício da cruz, de forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue. Mas a presença de Jesus ali é a presença do ressuscitado. Ou seja, em momento algum, Jesus está presente na missa como padecente na cruz. É um pouco difícil de captar essa ideia, mas vamos lá, coragem, porque oitava de Páscoa temos que ver essa presença do ressuscitado. Vejam, o ato da consagração na missa, e isto é meu corpo, isto é meu sangue, naquele ato é renovado o sacrifício da cruz. Mas, nos recorda o Papa Pio XII, na renovação desse sacrifício, Jesus não sofre mais. O que há ali é o mesmo ato de amor. Ou seja, aquele da cruz, porque é o mesmo oferente, o mesmo sacerdote, que é Jesus, a mesma oferenda, que é ele que oferece a si mesmo, não é? Mas a forma de oferecer é diferente. Não há o sofrimento. Então as pessoas um pouco ficam confusas. Ou seja, espera lá, a cruz é o sacrifício do Calvário renovado, sim ou não? Sim, mas não é o sofrimento de Cristo renovado. É importante recordar isso, por quê? Porque Lutero ficava escandalizado. Dizia, mas se a missa é o sacrifício da cruz, como é que vocês, padres, têm coragem então de celebrar a missa para fazer Jesus sofrer? Então é melhor não celebrar a missa. Se você vai lá celebrar a missa para fazer Jesus sofrer, né, e oferecer Jesus novamente em sacrifício, isso é um ato sacrílego. E essa era a objeção de Lutero, que não entendia a coisa. Nós recebemos da fé da Igreja essa certeza. O ato de amor do Calvário está presente na missa. O mesmo sacrifício. Sim, porque é o mesmo oferente, porque é a mesma oferenda. Portanto, o mesmo sacrifício de amor infinito. Mas na missa Jesus não sofre. Na missa, ele está presente e ressuscitado. Portanto,
esta presença do ressuscitado deve ser reconhecida por nós na fé. Os discípulos reconheceram Jesus ressuscitado ao partir o pão. Na próxima missa que você participar, reconheça isto. Está lá o Calvário, mesmo o sacrifício de amor, mas está lá o ressuscitado, uma presença gloriosa e bendita, escondido atrás do véu do pão, do véu da aparência de vinho. Mas é Ele, o ressuscitado, aquele que apareceu aqui no cenáculo aos 12 e disse: a paz esteja convosco. Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Sou eu mesmo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pão vivo de amor, como és lindo, meu Senhor. Se fez pão para habitar, e estás vivo no altar. Pão vivo de amor, como és lindo, meu Senhor. Se fez pão para habitar, e estás vivo no altar. Toma e comei, pois Ele é santo. Toma e bebei, e fazei um novo canto. Toma e comei, pois Ele é santo. Toma e bebei, e fazei um novo canto. Eis o vinho puro, foi sangue no sepulcro, nos dá vida nova e nos coloca em prova. Toma e comei, pois Ele é santo. Toma e bebei, e fazei um novo canto. E toma e comei,
Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. O papel excepcional que Maria reveste na obra da salvação convida-nos a aprofundar a relação existente entre ela e a Igreja. O Concílio Vaticano II não hesita em apresentar Maria como membro da Igreja, embora precisando que ela o é de modo eminente e inteiramente singular. Da Igreja, Maria é figura, modelo e mãe. De modo diferente de todos os outros fiéis, devido aos dons excepcionais recebidos do Senhor, entretanto, a Virgem pertence à Igreja e dela é membro a pleno título. A doutrina conciliar encontra significativo fundamento na Sagrada Escritura. Os Atos dos Apóstolos mostram Maria presente desde o início na comunidade primitiva, enquanto compartilha com os discípulos e algumas mulheres crentes a expectativa orante do Espírito Santo que descerá sobre eles. Depois do Pentecostes, a Virgem continua a viver em comunhão fraterna no meio da comunidade e participa nas orações, na escuta do ensinamento dos apóstolos e na fração do pão, isto é, na celebração eucarística. Aquela que tinha vivido em estreita união com Jesus na casa de Nazaré, vive agora na Igreja em íntima comunhão com seu Filho, presente na Eucaristia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus. A primeira que comungou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição. Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor, expõe para nós teu Filho, expõe para nós teu Filho, Mãe, Capela do Santíssimo, morada do Senhor. Expõe para nós teu Filho, expõe para nós teu Filho, primeiro ostensório do Senhor. Expõe o teu Filho para nós, Mãe querida. A primeira que comungou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu.
Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição. Mãe, Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor, expõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho. Mãe, Capela do Santíssimo, morada do Senhor, expõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho. Primeiro ostensório do Senhor. Primeiro ostensório do Senhor. Quão grande graça após uma consagração, feita por Pedro, por Tiago, por João. A mãe que alimentou Jesus em seu ser, comunga agora o Deus comunhão. Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia, o corpo do Filho que um dia ela gerou. Foi ela quem primeiro comungou. Eu imagino que naquela refeição estava junto àquela que sempre o seguiu, a mãe que deu à luz o Cristo, meu Senhor, comeu do pão que o Filho serviu. Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia, o corpo do Filho que um dia ela gerou. Foi ela quem primeiro comungou. Quanta alegria de Maria que gerou o Deus que em seu ventre um dia alimentou. Ser novamente sua morada, por isso és bendita e agraciada.